oportunidade para fazer muito. Também está preparado Fernando Saúl, que irá apresentar também os jogadores. Já está ali com a nova camisola do Futebol Clube do Porto, camisola também com o número 16, referente, presumo eu, ao ano que decorre, o de 2016, e dentro de alguns momentos então poderemos ver o primeiro jogador entrar neste relevado do Estádio do Dragão. Há dois caminhos possíveis. Vemos nesta imagem também as bandeiras que ajudam a decorar este relevado do Estádio do Dragão, a prepararem-se, e depois os jogadores, mal saem do túnel, podem dirigir-se à direita ou à esquerda. Certo é que chegarão todos ao mesmo local. Uma nova mascote, o Draco! Também aqui uma novidade agora anunciada, uma mascote Draco. Veremos, exatamente, Miguel já está a sair. O Draco já está, é o primeiro, não é um jogador, é sim uma mascote a ser apresentada também com pompa e circunstância. Mascote do Futebol Clube do Porto, um dragão azul, como não poderia deixar de ser, a cumprimentar a sua família, a família portista. Há alguns anos que o Futebol Clube do Porto não contava com uma mascote para animar os jogos, e agora nesta temporada 2016-2017, Draco, número 10 nas costas, vai ser o dragão que vai acompanhar esta equipa e estes adeptos para a nova temporada. Draco, que nos trocou as voltas, nós a pensar que seria um jogador e certamente o número 1 se houver, mas não, foi Draco, número 10 nas costas. Não é o novo jogador do Futebol Clube do Porto, não é nenhuma surpresa de última hora, é sim a nova mascote. Aí está o primeiro jogador a ser apresentado com o número 1, é Iker Casillas, jogou com o 12 na época passada, ele que tem 35 anos, vai para a segunda época de dragão ao peito, a fazer os adeptos levantarem-se imediatamente nas bancadas. A época passada teve ao serviço do Futebol Clube do Porto com 40 jogos, 32 na Primeira Liga, 6 na Liga dos Campeões e 2 na Liga Europa. Está apresentado o primeiro jogador depois do Draco, é Iker Casillas com o número 1. Nas costas, internacional uruguaio Maxi Pereira, de 32 anos, parte para a segunda época ao serviço do Futebol Clube do Porto. Fez 42 jogos na temporada passada, 32 na Primeira Liga, 6 na Liga dos Campeões e também 1 na Liga Europa, 3 na Taça da... O número 3 é Sérgio Oliveira, não está presente, está no Brasil, ao serviço da seleção olímpica. Ajudou Portugal a vencer por 2-0 a Argentina, com golos de Gonçalo Paciência e também de Pité. Sérgio Oliveira, 24 anos, 11ª época no Futebol Clube do Porto, e agora já há número 5, Miguel. E o número 5 é Ivan Marcano, central espanhol do Futebol Clube do Porto, 29 anos. Esta é a terceira época de Ivan Marcano ao serviço do Futebol Clube do Porto. É um dos centrais para esta temporada. Sublinhar também os números de Sérgio Oliveira, que foi apresentado antes. Ele fez 18 jogos na época passada, 9 na Primeira Liga, 1 na Liga Europa, 5 na Taça de Portugal, 3 na Taça da Liga. Marcou 3 golos frente ao Rio Ave, Vitória de Setúbal e Gil Vicente. Na altura em que é apresentado o número 6, Ruben Neves, de o seu nome, aliás, 19 anos, 12ª época no Futebol Clube do Porto. Está no Futebol Clube do Porto desde o sub-11, só na meia época de 2012-2013, na primeira meia época, atuou no Paduense, no clube satélite dos Dragões na formação, isto no escalão de sub-17. 38 jogos na época passada, 22 na Primeira Liga, 6 na Liga dos Campeões, 2 na Liga Europa, 6 na Taça de Portugal, 2 na Taça da Liga, 2 golos frente ao Gil Vicente e frente à Académica. E agora é a vez do número 7, Silvestre Varela. Ele já é um histórico dragão, já serve o Futebol Clube do Porto há várias épocas. Esta vai ser a 7ª época no Futebol Clube do Porto, e é um jogador que está ligado a conquistas muito importantes do Futebol Clube do Porto, como por exemplo uma Liga Europa. Número 8, Yassi
Brahimi. O número 8 é Yacine Brahimi, também muito aplaudido, 26 anos, terceira época no Futebol Clube do Porto, 44 jogos na época passada, 33 na Primeira Liga, 5 na Liga dos Campeões, 2 na Liga Europa, 4 na Taça de Portugal, 9 golos marcados frente ao Belenenses, tanto em casa como fora. Maccabi Tel Aviv na Liga dos Campeões, frente ao Liverpool, é o número 11 do Futebol Clube do Porto. Agora a hora de entrar o segundo guarda-redes para já nesta apresentação. José Sá fica com o número 12, número que pertencia a Iker Casillas na temporada passada. Lá vai José Sá a correr até ao palco. José Sá que agora parte para a segunda época ao serviço do Futebol Clube do Porto. Foi contratado na época passada ao Marítimo, um jovem guarda-redes de apenas 23 anos. Do Futebol Clube do Porto é um dos reforços. Alex Telles, 23 anos, primeira época no Futebol Clube do Porto, reforço vindo dos turcos do Galatasaray, esteve emprestado o ano passado ao Internazionale de Milano, o Inter de Milão, 22 jogos ao serviço do clube italiano, 21 na Série A e 1 na Copa de Itália, é o número 13 da nova temporada dos Dragões. Ele que é um dos mais experientes deste plantel, jogador brasileiro de 29 anos, parte para a terceira época no Futebol Clube do Porto. Na época passada fez 21 jogos, 11 na Liga, 2 na Liga dos Campeões, 2 na Liga Europa, 5 na Taça de Portugal e 1 na Taça da Liga. Número 16 é Héctor Herrera, internacional mexicano, quarta época no Futebol Clube do Porto, 38 jogos na época passada, 29 na Primeira Liga, 4 na Liga dos Campeões, 2 na Liga Europa, 3 na Taça de Portugal, concretizou 9 golos frente ao Marítimo, União da Madeira, tanto em casa como fora, Académica, Rio Ave, Boa Vista, Benfica, Nacional e Sporting. Golos contra as formações da Madeira e também os clássicos do futebol português. Entra agora Jesus Corona, jogador mexicano do Futebol Clube do Porto, que chegou na temporada passada, apenas 23 anos, é um jogador que tem magia nos pés, é um dos homens da frente do ataque do Futebol Clube do Porto, depois de fazer uma excelente Copa América, também a prometer começar esta época em grande. Vem aí outro reforço para esta temporada com a camisola 18, João Carlos Teixeira, 23 anos, primeira época no Futebol Clube do Porto, é reforço, como disse, vindo do Liverpool de Inglaterra, na época passada pela equipa principal do Liverpool, fez 7 jogos, um golo, neste caso frente ao Exeter na FA Cup, fez também bastantes jogos pela equipa de reservas do Liverpool e já tem demonstrado muita qualidade na pré-época desta temporada. E mais uma das maiores ovações desta apresentação é sem dúvida um dos jogadores mais queridos do público portista, porque encaram verdadeiramente com o espírito do Dragão. André parece que esteve sempre cá no Futebol Clube do Porto, mas não é verdade, fez parte da sua formação cá, mas esteve sempre no Futebol Clube do Porto no coração, até porque seu pai André é um histórico de Dragão. Número 21 também bastante aplaudido, Miquel Layún, mais um internacional mexicano, tem 28 anos, na segunda época ao serviço do Futebol Clube do Porto. Cumpriu na época passada a primeira de estreia, 41 jogos, 27 na Primeira Liga, 6 na Liga dos Campeões, 2 na Liga Europa, 6 na Taça de Portugal, marcou 6 golos para o lateral esquerdo notável, frente ao Maccabi Tel Aviv, o Vitória de Setúbal, Passos de Ferreira, Moreirense, Rio Ave, Boa Vista, foi o... E mais uma grande ovação, desta vez para Danilo Pereira, o campeão europeu, ajudou Portugal a ganhar o Euro 2016 e é desta forma que o público portista recebe Danilo Pereira, que brilhou ao serviço da seleção portuguesa, também brilhou ao serviço do Futebol Clube do Porto na temporada passada, leva o número 22.
23, Alberto Bueno, 28 anos, segunda época no Futebol Clube do Porto, 8 jogos, na época passada esteve muito tempo lesionado e por isso ausente dos trabalhos da equipa principal. Ainda assim, nos 8 jogos da época passada, 4 na Primeira Liga e 4 na Taça de Portugal, conseguiu 2 golos, neste caso frente ao Angrense, mas nesta pré-temporada já devidamente reabilitado, tem estado também em bom plano e tem sido bastante utilizado por Nuno Espírito Santo. Guarda-redes formado no Futebol Clube do Porto, João Costa, 24 na camisola. Veja o símbolo, porque é mesmo um homem da casa. Está no Futebol Clube do Porto desde o sub-11 e pelo menos foi campeão no sub-15, no sub-17, no sub-19 e também na equipa B. Por isso, ter este homem na equipa parece dar sorte. Bom presságio de João Costa, guarda-redes do Futebol Clube do Porto, apresentado a cumprir também um sonho. Também muito aplaudido com o número 25, o Otávio, ele que tem 21 anos, segunda época no Futebol Clube do Porto, esteve emprestado ao Vitória de Guimarães na época passada, onde fez 27 jogos e 6 golos pela equipa principal, mais 2 jogos ainda pela equipa do Vitória B. Outro dos jogadores que tem estado em grande destaque na pré-época dos Dragões. E esta é outra das novidades na numeração dos jogadores. Aboubacar abandona o número 9, fica com o número 26, este avançado dos Camarões de 24 anos, parte para a terceira época no Futebol Clube do Porto. Na época passada fez 42 jogos. Aboubacar com 42 jogos na época passada, 18 golos nas várias competições. O número 28 não é surpresa, seguramente, pelo menos se acompanhar o Porto Canal. Já o tinha dito no dia da apresentação que gostava de vestir a camisola 28. Jorge Nuno Pinto Costa, presidente dos Dragões, também concordou, até porque 28 é o dia do nascimento do presidente do Futebol Clube do Porto. Mas Filipe tem 27 anos, é a primeira época nos Dragões, é um reforço vindo do Corinthians do Brasil. No Brasileirão fez 26 jogos e marcou 2 golos. Também já ouvimos grandes elogios de adeptos brasileiros esta tarde no Estádio Dragão. Diego Reis vai usar o número 31 na camisola, ele que parte para a terceira época no Futebol Clube do Porto, mas na temporada passada esteve emprestado à Real Sociedade, formação espanhola, onde fez 28 jogos e marcou 2 golos. Número 33, Chidozier, defesa central de 19 anos, é a terceira época no Futebol Clube do Porto, a segunda na equipa A, foi promovido durante a época passada à principal equipa dos Dragões, fez 13 jogos, 10 na Primeira Liga, 2 na Taça de Portugal e 1 na Taça da Liga, fez ainda 24 jogos na Segunda Liga e 1 jogo pelos Júniores, conseguiu ser campeão de Júniores e também com a equipa B, o jogador que também faz parte do plantel da equipa principal do Futebol Clube do Porto, numa altura em que se começa a apresentar a equipa técnica, nomeadamente o novo treinador dos Dragões, Miguel Marcos Monteiro. Mais uma grande ovação para Nuno Espírito Santo, agora ao Espírito Santo, este que é um regresso à casa de Nuno Espírito Santo, que faz questão agora também de entrar com a sua equipa técnica, que é composta por Rui Pedro Silva, Rui Barros, 7 dos portistas, em especial também à ataque do Futebol Clube do Porto. Nuno sempre foi uma figura muito querida enquanto jogador dos portistas e agora chega como treinador. Preparam-se todos para a habitual fotografia da praxe, numa altura em que se pede para que todo o estádio se levante, que todos os adeptos levantem os cascóis do Futebol Clube do Porto e prepara-se para cantar o hino. Vamos também ouvir o hino do Futebol Clube do Porto.
estádio do Dragão, toda a gente em pé. Vemos também algumas das figuras mais emblemáticas do Futebol do Porto, nomeadamente o eterno capitão João Pinto na bancada. O grupo de trabalho possível porque não está, por exemplo, o Sérgio Oliveira, está na seleção olímpica portuguesa no Rio de Janeiro e por isso é menos um dos jogadores que foi apresentado e não está para a fotografia neste início da temporada. Vemos também Draco, a nova mascote do Futebol Clube do Porto, uma das novidades desta temporada. E os jogadores agora vão recolhendo para os balneários. Miguel Marques Monteiro, para dentro de momentos se conseguirem também preparar para voltarem e começar o jogo. Ainda não conhecemos o 11 inicial, mas também não tardará muito para termos essa informação. Sim, a apresentação feita individualmente de cada jogador. Agora os jogadores vão recolher ao balneário para daqui a alguns minutos voltarem ao relevado para fazer o aquecimento do jogo frente ao Villarreal. Mas antes ainda há um grande aplauso para este plantel do Futebol Clube do Porto, que também vai dar ainda um cumprimento especial ao público que pensava viajar para o túnel, mas a equipa ainda vai cumprimentar este público que tanto nos aplaudiu nesta apresentação, com a nova numeração e algumas novidades neste plantel do Futebol Clube do Porto. A destacar o número 10 de André Silva, o ponta de lança vai usar o número 10, um número mágico para o Futebol Clube do Porto e também para todo o futebol mundial. André Silva vai carregar então esse número 10 nas costas esta época. Também destaque para Filipe, que não é uma novidade, este número 28 que Filipe já tinha anunciado que queria usar, não só porque era o 28 que usava no Corinthians, como também era um número que lhe dava sorte e curiosamente fez essa entrevista ao lado do presidente Jorge Nuno Pinto da Costa, que confessou que Filipe escolhia muito bem porque o 28 também era o número da sorte do presidente, é também o número de aniversário, é o dia de aniversário do presidente e para além disso Jorge Nuno Pinto da Costa confidenciou que recomendou esse número, o número 28 a Kelvin, e depois o resto é história. Kelvin ficou marcado na história do Futebol do Porto com um dos gols mais importantes da história deste clube azul e branco, mas esta não é a única novidade na numeração nova do Futebol do Porto. Temos também jogadores novos como Alex Telles, que vão ter o número 13 nas costas. Alex Telles, de 23 anos, que é um dos reforços para esta temporada. Outro dos reforços é João Teixeira, que escolheu levar o número 18 nas costas. Este jovem médio que chega do Liverpool estreia-se então nesta apresentação do Futebol Clube do Porto. Também uma recepção calorosa que João Carlos Teixeira teve aqui com o público portista. Depois também há casos que mantém o número, que dá sorte, como é o caso de Miguel Layún, que mantém o número 21. Danilo Pereira mantém o número 22. Danilo Pereira, um dos campeões europeus por Portugal, ganhou 2016, foi fundamental para essa conquista. E depois também há jogadores que iniciam esta época na equipa principal, como é João Costa, como é Otávio, que na temporada passada esteve emprestado ao Vitória de Guimarães. Aliás, foi mesmo um dos melhores jogadores da temporada, fez uma excelente temporada ao serviço do Vitória e por isso o Futebol Clube do Porto a dar-lhe esta chance de regressar aqui ao plantel principal do Futebol Clube do Porto. E que grande pré-época está a fazer Otávio, tem sido mesmo um dos destaques deste plantel de Nuno Espírito Santo. Otávio escolheu então o número 25. São muitas novidades, outros mantêm-se, mas é assim que começa a época do Futebol Clube do Porto, nesta apresentação que agora também vai recebendo os aplausos do público. É o primeiro contacto a sério com esta equipa depois do treino aberto. Agora sim, um estádio quase cheio, porque também continua a entrar muita gente no estádio do Dragão para aplaudir esta equipa que vai agora estrear este novo equipamento. Também já tem usado na pré-época 3 novos equipamentos para esta temporada. O Futebol Clube do Porto, claro, tem este azul e branco que é o principal do Futebol Clube do Porto, e depois tem um equipamento alternativo quase todo preto com a constelação
do Dragão, e depois ainda tem um equipamento amarelo, quase todo amarelo, mas também azul, com pormenores azuis. É assim que o Futebol Clube do Porto vai vestir esta nova temporada. Isto dos números é apenas um detalhe. O que é importante é que o Futebol Clube do Porto comece com tudo esta temporada, e de apoio não se pode queixar, não vai faltar. Um grande ambiente se vive aqui no Estádio Dragão. E vamos ouvir agora, numa altura em que os jogadores continuam a dar uma volta e passam pela claque do Futebol Clube do Porto, uma das claques, já passaram pelo coletivo e agora os Super Dragões. Adeptos e jogadores todos juntos, numa altura que se ouve também uma música emblemática para o Futebol Clube do Porto. Bernardino José Fernando, não é habitual termos esta volta ao estádio no dia da apresentação, pelo menos não me recordo, mas é também um momento marcante, diferente, e pode ser importante para esta equipa. Tem que haver, já te falava há pouco, na questão da união entre aquilo que é a equipa e que é o público. Isso muitas das vezes costuma dizer que é a equipa a puxar pelo público. Bernardino, desculpa, vamos ouvir agora o Estádio Dragão a cantar para os jogadores. Muito cantadas por parte dos adeptos. Bernardino, desculpa, estavas tu a falar sobre esta comunhão entre adeptos e jogadores. Normal, costuma-se dizer que é a equipa muitas das vezes a puxar pelo público, o público a puxar pela equipa. Hoje, e aquilo que se quer aqui a partir do dia de hoje, é precisamente que quer uma, quer outra estejam irmanadas daquilo que não vem sendo habitual nos últimos tempos, em que haja de facto uma simbiose entre a equipa e o público, para que tudo seja mais fácil. E quando o Futebol Clube do Porto está unido, assim é muito mais fácil para o Futebol Clube do Porto ser feliz, ir em busca das vitórias que tanto quer, e é muito mais difícil para os adversários conseguirem bater esta equipa do Futebol Clube do Porto. A altura em que os jogadores param precisamente aqui à nossa frente, ou nas nossas costas, já Fernando Rio, foi também diferente este final de apresentação, continua a ser diferente, os jogadores aplaudirem os adeptos, pode ser importante. Uma espécie de aquela dança do dragão, acho que trouxe aqui um espírito especial que depois se transmitiu para a apresentação dos jogadores. Foi realmente uma volta, eu não diria triunfal, porque isto aqui é o início de uma época, mas foi triunfal no sentido de que os adeptos percebem que o Porto está a construir um novo ciclo, está a iniciar um novo ciclo, percebem que estes são os jogadores que basicamente os vão representar durante esta temporada, e quiseram prestar quiseram mandar uma mensagem de confiança a estes jogadores. Atenção que a equipa técnica também foi muito ovacionada, muito aplaudida, portanto há aqui uma grande esperança também no trabalho do Nuno Espírito Santo, e realmente eu acho que os adeptos do Porto estão sedentos de vitória, e acho que começam a acreditar que esta equipa é capaz de lhes dar essas vitórias. Daí este momento foi realmente extraordinário, um dos momentos mais emocionantes que eu vivi aqui no Estádio do Dragão. Vamos agora voltar ao contacto com a jornalista Ana Filipa Gomes, que teve a oportunidade para falar com mais alguém na zona da tribuna presidencial do Estádio do Dragão. Tenho comigo então o Presidente da Câmara Municipal de Viseu, Almeida Henriques, com quem já estive esta semana. É o segundo encontro em menos de uma semana para falar